shalom, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, geração do avivamento? Como que vocês estão? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Nós temos um tema de live aqui avassalador, guerras invisíveis. Como vencer a batalha espiritual no casamento. Nós vamos falar hoje de casamento com a nossa querida Vanessa Argolo. Se prepare para um tempo muito profético, para um tempo muito especial, amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia! Nós vamos ter um tempo aqui muito precioso, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração de forma linda, de forma profética, de forma avassaladora. Vai entrando, vai compartilhando, compartilha essa live com alguém que precisa ter o casamento restaurado, amém? Compartilha aqui essa live com alguém que precisa ter o casamento restaurado. Vamos fazer isso? Vamos compartilhar essa live com pelo menos 7 mulheres ou 7 varões, amém? Glória a Deus. Então já aumenta as suas expectativas, que vai ser um tempo aqui muito precioso, amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Olha, esse louvor é o que há, né? O louvor do momento. Obrigada, Nani, querida. Glória a Deus. Ó. Esse louvor chama Ouço Barulho. Vou deixar vocês escutar um pouquinho. Eles aceitam café? Sabe por que eu tô tomando café esse horário? Eu falei assim, mas aposto você tá tomando café 8 horas? Gente, eu tô acordada desde as 2 horas da manhã. Então eu preciso de um cafezinho. Preciso de um cafezinho. Amém? Você aceita um cafezinho? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Já eu vou chamar a Vanessa, tá? A Vanessa vai trazer aqui um pedaço, um pouco do testemunho dela, né? Ela não vai conseguir contar tudo detalhadamente, mas eu pedi para ela trazer de forma resumida. Eu acompanhei, fui parte da restauração do casamento dela e Deus fez algo assim tremendo, amém? Deus fez algo assim sobrenatural, Deus fez algo assim avassalador. Então, aumenta suas expectativas que você vai ter uma live aqui hoje poderosa, amém? O tema de hoje é guerras invisíveis, como vencer a batalha espiritual no casamento. Então a Vanessa vai trazer aqui um pouco da história dela. E essa história dela, tá? Vai impactar você, certo? Vai impactar você de forma sobrenatural. E pra mim que só moro junto, casa, filha, casa no nome de Jesus, que você tá em pecado. Se Jesus voltar, você vai ficar só por causa disso, amém? Casa, alinha sua vida, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, a estrela voltou a brilhar. A estrela de Jacó voltou a brilhar. A estrela de Jacó é uma estrela que anunciou o nascimento do Messias. E aí ela se apagou. E agora, depois de 2000 anos, ela voltou a acender. Os cientistas disseram que essa estrela havia morrido. E essa estrela voltou a brilhar. Ela está anunciando que o Messias está voltando. Coloca a sua vida em dia. Porque se ele vir e você não tiver aprumado, alinhado, você vai ficar para trás. E eu acredito que nós somos essa geração aqui, ó, do arrebatamento. Já tô sentindo a glória de Deus. E vou falar mais uma coisa para você. União estável não é casamento não, tá? Você tá em pecado do mesmo jeito. União estável é para quem não quer compromisso sério. União estável é para quem fica dando desculpa para assumir um compromisso sério. União estável não muda o estado civil de ninguém, apenas o casamento. Então, se você fez uma união estável, você conversa aí com o seu companheiro, a sua companheira e fala, olha, vamos assumir isso aqui diante da sociedade. Que para a sociedade, você só tem uma união estável. A única coisa que muda o seu estado civil de solteiro para casado ou casada é o casamento. Então vai organizar a sua vida.
Porque se você mora junto, isso não é casamento. Se você tem união estável, isso também não é casamento. Casamento, queridos, é quando você vai lá no civil e você faz lá o ato de casar e mudar o seu registro civil e passar de solteiro para casado ou casada. Amém? Você precisa fazer uma festa e receber a bênção? Não, você precisa só que alguém ore e apresente você como, né, esse homem e essa mulher que agora se uniram, apresentando nas cortes celestiais, em nome de Jesus, declarando a bênção do Senhor. Não precisa de festa, nada, mas precisa. Amém? Então você coloca a sua vida em dia, tá? Não sei nem porque eu tô falando isso aqui, mas o que eu tenho que falar, eu falo. Amém? O que eu tenho que dizer, eu falo, no nome de Jesus. Amém? É isso. E outra, pega a visão porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E nós somos essa geração do arrebatamento. Amém? Você crê nisso? Nós somos a geração do arrebatamento. Então arruma a sua vida. Tá? Hoje nós vamos falar. O tema de hoje é Guerras Invisíveis. Como vencer as batalhas espirituais no casamento. Tenho certeza que Jesus vai falar com você através aqui da vida da Vanessa. A Vanessa, ela é minha prima, ela é uma pessoa maravilhosa, uma grande empresária no Mato Grosso, né? Fazendeira, empresária, né? Uma grande mulher de Deus. Ela é influencer também, tá aí nas mídias sociais, faz parte da minha equipe de liderança da Global Fire, né? Me ajuda aí desde o princípio, desde o início. Foi uma das pessoas que mais me ajudou até hoje, desde quando eu comecei, nas mídias, nas redes. Eu glorifico a Jesus pela vida dela, né? Então, convidei ela para estar aqui comigo hoje, trazendo um pouco do testemunho dela, né? E antes de chamar ela, eu preciso dizer para você, Deus me levou para o Mato Grosso, me tirou do Paraná e me levou para o Mato Grosso. E ali no Mato Grosso nós fomos cuidar de uma das empresas do meu pai, né, que é uma empresa de ferro e aço. E eu fiquei morando ali bem pertinho dela, 100 quilômetros. E tem duas coisas no Mato Grosso sobrenatural que aconteceu. Na verdade, três. Essa empresa, ter um tempo ali com meu irmão, que foi um tempo maravilhoso, né? Cuidar ali de algo da família. A gente ficou o quê? 2 anos, amor? 2 anos a gente ficou 2 anos e meio cuidando da nossa empresa. Isso foi uma experiência muito boa pra mim. Mas tem duas coisas, duas conexões que Deus fez, que eu acredito que não foi coincidência, mas sim deucidência. Que foi chegar na vida da minha prima num momento difícil, onde ela passou, né, por um tempo, né, de restauração. E eu sei que eu fui uma das, não a principal, mas uma das pedras fundamentais aí para a restauração do casamento dela. E a outra foi a pastora Ellen, né? Eu encontrei a pastora Ellen ali, em Itaúba, né? A Vanessa de Colíder, tudo pertinho, uma cidade pertinho da outra. Então, eu acredito que Deus me levou no Mato Grosso, né? E me fez, né? Me conectou ainda mais com a minha prima. E creio que Deus me usou assim de forma, não só eu, mas o apóstolo Júnior também. Então, eu creio que Deus ali fez uma missão tremenda, né? Não só com a pastora Ellen, mas com essa minha prima, que é uma querida. Amém? Certo? Bom, vou chamar a Vanessa para vocês conhecerem ela, você que não conhece ela. Ela é maravilhosa, uma querida. Ela vai trazer um pouquinho do casamento dela aqui, da restauração do casamento. Deixa eu chamar ela. Glória a Deus. Deixa eu ver. Aleluia. Espera ela aceitar. Gente, eu não tô conseguindo fazer live. Shalom, shalom, minha prima querida, amada. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Shalom. Tenho certeza que nós vamos ter aqui uma live hoje maravilhosa, preciosa. Bom, prima, eu vou te apresentar aqui, vou orar e vou passar a palavra para você, porque eles querem escutar um pouco do seu testemunho, né? Eu já dei um gancho aí que eu cheguei num momento da sua vida que não estava fácil, né? Sim. E assim como o Senhor me usou, usou muitas pessoas na época, né? Para hoje você tá vivendo essa bênção, que é um casamento abençoado. Meu Deus, que saudade que eu tô do meu primo. Meu primo é um grande homem de Deus hoje, né? Deus tocou, moldou ele.
Então eu quero orar pela sua vida. Então, como eu disse, a Vanessa, ela é uma empresária, uma fazendeira, mora lá no Mato Grosso, morava pertinho de mim, 100 quilômetros mais ou menos de mim. Ela é a prima mais velha da parte materna, ela é a primogênita das primas. Ela fala que ela é a mais bonita e eu falo que eu sou a mais ungida. Ela fala que ela é a mais bonita e eu falo, eu sou a mais ungida. Mas a minha prima querida, né, é também uma influencer, né, tem impactado a vida de muitas mulheres através do testemunho. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai trazer para você muitas chaves para você lidar com essas batalhas espirituais que talvez você está lidando hoje no seu casamento, na sua casa, na sua vida. Então feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Espírito Santo que empodere a Vanessa com aquilo que ela precisa trazer para essas mulheres. Mulheres feridas ou homens machucados por causa da traição, por causa do adultério, por causa da negligência no casamento, por causa, às vezes, Pai, até mesmo da violência, Pai, dentro do casamento ou tantas outras questões. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha usar a Vanessa de forma estratégica, cirúrgica e sobrenatural. Pai, nós te glorificamos por esse momento. E eu sei, Pai, que grande é aquilo que a Vanessa carrega. E tenho certeza, Pai, que através do testemunho dela e das coisas que forem, Pai, liberadas aqui, o Senhor vai trazer uma essência de cura sobrenatural. Eu abençoo a Vanessa, eu abençoo essa live, consagro, Senhor Deus, esse tempo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Prima, eu vou passar a palavra para você e eu queria que você contasse para nós, né? Como foi essa fase para você, se você quiser trazer, né? Como foi importante ter pessoas de Deus, né? Porque se não tivesse pessoas de Deus, você tinha colocado tudo a perder. Mas, então, conta para nós um pouquinho e depois eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Então, eu passo a palavra para você. Shalom, shalom a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vanessa Argolo Ferreira, sou prima dessa apóstola amada e abençoada, querida por todos vocês. Vamos lá, amados. Hoje meu testemunho é sobre restauração no casamento, né? Eu tive a oportunidade e a graça de ter a Larissa perto de mim no momento mais difícil e delicado da minha vida. Como ela disse para vocês, não existe coincidência, existe deusidência. E muitas vezes nós conversávamos e chegamos à conclusão que o Senhor levou a Larissa para o Mato Grosso especificadamente para este tempo difícil, qual o Senhor já sabia que eu iria passar, porque o Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos, mas o Senhor já sabia. E em 2021, houve uma rachadura no meu casamento, né? Onde dentro dessa rachadura houve muitas feridas, muitas mágoas, e eu me vi por um período sem chão, sem chão. E se não tivesse pessoas que pudessem me orientar e conversar comigo e apresentar Jesus como cura, seria impossível passar por aquela prova, por aquela situação ilesa, né? Porque as dificuldades são tremendas para todos nós. Mas quando passamos algumas situações com Jesus, colocando Ele à frente, entregando a nossa vida para Ele, as coisas se tornam mais leves, né? E foi assim que aconteceu. Esse momento de dificuldade dentro do relacionamento, do casamento, a Larissa esteve ali me auxiliando, orando, jejuando, fazendo campanha. Vocês não imaginam quantas campanhas a Larissa fez com meu primo, com o primo dela, né? Comigo, quantas vezes a Larissa orava. É porque a Vanessa não queria mais o casamento dela. E Sim, aí eu o não queria. meu primo se converteu nesse processo, né, Vanessa? E aí ele começou a buscar o Senhor Jesus. E nesse processo ele se converteu. Conta um pouquinho para nós como foi, Vanessa. Sim,
eu estava muito machucada, né? Então eu não queria mais o casamento. E meu esposo estava disposto a, esteve disposto a tudo, fazer tudo para consertar, né? Então ele foi aos pés do Senhor de uma forma nunca vista, né, por todos nós, porque nós nem imaginávamos que ele poderia se render aos pés do Senhor daquela forma. Tanto que muitas vezes ele não tinha com quem desabafar, porque eu sempre fui do meio evangélico, né? Eu sempre tive outras colegas, amigas, missionárias, então assim, eu estava muito bem respaldada. Eu tinha pessoas para estar comigo e ele não tinha. A única pessoa que ele tinha era a apóstola Larissa e o apóstolo Júnior. Então ele se pegou ali. Por isso que eu falo, Deus já sabia que ele iria precisar, porque eu tinha ela como minha prima, mas ele precisava de uma pessoa para estar evangelizando ele, mostrando, né, e colocando. Então o Elder foi aos pés de Jesus de uma forma dolorosa, muito dolorosa. E ele se converteu, ficou um homem apaixonado por Jesus, sentiu a glória dele, né, na vida dele. E dentro disso, desse processo difícil, doloroso, mas tudo que passa pelo fogo ou que precisa ser quebrado, Jesus fala que ele faz novo. E assim ele fez. Ele fez o meu esposo um homem novo, né? E tinha ali a apóstola Larissa, o apóstolo Júnior sempre orientando eles. E eu, do outro lado, com muita resistência. Eu tenho que ser sincera aqui, tinha resistência, às vezes não queria. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia ele ligou para a Larissa, mal. A Larissa falou para ele: Eu vou orar, eu vou orar. Prima, eu vou contar essa história. Vou contar essa história. Meu primo falou assim, na verdade ele pegou, eu não sei se ele me... Aí ele me ligou. Ele me ligou, eu tava no meio da rua. Ele falou assim, prima, a Vanessa tá endemoniada. Ela não quer me ver, falou que não tem jeito mais. E eu tô voltando da fazenda e eu já não sei mais o que fazer. Eu falei, primo, fica em paz. Eu vou orar, os demônios vai sair lá de dentro daquela casa. Primo, se Deus é na minha vida, você vai chegar lá, a atmosfera vai estar outra. Aí eu, grudada com ele no telefone, no nome de Jesus, Pai, envia agora o anjo lá com a espada de fogo e vai arrancando os demônios da cor da minha prima, vai tirando os demônios de dentro daquela casa. E fui orando, e fui orando, e fui orando. Porque ele falou que a Vanessa estava endemoniada, ia matar ele, estava possuída, estava brava. Você, isso não tem jeito mais, não aguento mais aquela mulher. Eu falei, primo, fique em paz. E eu orei e sapateei pelo telefone. Falei em línguas. Aí, e agora, primo? Eu falei, agora você agradece e vai, que tá tudo certo. Deus já tá. E aí eu falei, ó, primo, eu vi os demônios sair de cima do telhado. Então saiu, porque eu tive a visão que eu vi os demônios saindo. Aí, tá. Aí no outro dia, ele pegou. Aí ele pegou e falou assim: eu não sei se ele me ligou, eu não sei se ele me mandou áudio. Ele falou assim: prima, a oração deu certo. Eu cheguei em casa, a mulher tinha feito uma mesa, me recebeu com um beijo. Prima, a oração é forte. Foi Isso exatamente fez assim. com que a fé do Elder, né? Não, isso abalou o Elder, chocava ele, porque a atmosfera na casa dele tava delicada, né? E quando a gente orava, Deus operava para se mostrar pro Elder e falar assim: olha, eu sou Deus, eu opero, eu faço. Então, toda vez que a gente orava, as coisas se resolviam. Mas, primeiro, eu queria que você trouxesse também aqui, dentro de. Porque, assim, você perdoou, você, né? Você decidiu continuar, né, a sua história, né? E quando você decidiu continuar, é importante dizer que você não era casada, que você levava uma vida muito assim, tá tudo certo. Sim. E depois que Jesus entrou, você teve a necessidade de casar, de fazer tudo isso. Mas fala para nós, qual foi a sua maior dificuldade no processo da restauração? Enfrentar essas guerras invisíveis. Porque o que acontece? Nós
às vezes não, nós somos muito leigos em entender o que acontece no invisível, porque nós estamos tão focados num todo no dia a dia que nós esquecemos do que é invisível, por exemplo. Tinha muitas coisas às quais eu não me atentava, porque o inimigo ele faz isso. Ele aponta algo para que nós focamos tanto só naquilo que nós vamos esquecendo das demais coisas. E quando eu comecei a entender que existia guerras invisíveis que eu precisava enxergar elas, foi quando eu comecei a entender que perdão eu não tinha que sentir, eu tinha que dar, era uma decisão, que eu tinha que olhar para o erro e a falha dele da mesma forma a qual Deus olha para os meus erros, para as minhas falhas. E isso não é algo fácil, precisa se ter um nível de consciência diferenciado e aceitar quando o outro também se propõe a falar que vai mudar. Nós também temos que dar uma chance. Nós também precisamos acreditar no outro, mesmo que seja difícil, seja doloroso, porque todos nós somos assim, temos resistência em algumas coisas. Vanessa, quando o diabo colocava na sua cabeça coisas, caraminholas, o que que você fazia? Aonde? Porque essa é a guerra invisível. O diabo, por mais que você estava ali tentando, ele vinha, tinha dias de maneira forte, falando: olha, isso aí não vai dar certo, isso vai acontecer novamente. E como que você lutava contra isso? O que que você fazia? Eu, todas as vezes que vinham, né, e algumas vezes eu caía nessas ciladas, nessas coisas invisíveis, porque entrava a minha vulnerabilidade. Eu voltava para o passado, eu não conseguia ir para frente. E quando eu fazia isso, nas nossas conversas, ele falava assim para mim: mas nós já tiramos o lixo de dentro de casa, o lixo já está lá fora, não busca o lixo. Mas o diabo, Satanás, ele tende a fazer o que para nós? Vai lá no lixo de novo, mexe lá, tem mais uma coisa que você não sabe ainda. E são coisas que só nos machucam. Então, como a apóstola disse, o processo é esse, mas nós precisamos focar para frente. E quando eu decidi não mexer mais no lixo, porque o lixo não foi Deus que trouxe ele para mim, foi o inimigo que colocou. E nós decidimos tirar ele, e eu foquei em não mexer mais. A minha vida começou realmente a ver prospecto para frente, né? Futuro. Então aquilo me trazia esperança. E dentro desse processo o Senhor começou. Você tirou esse lixo, você tirou essa falha, mas agora você precisa se consertar nisso. Você Uau, precisa casar. E eu falava, muitas vezes eu questionei isso com a Larissa, eu falava, não, casar para quê? Já está aqui. Mas muitas vezes o Senhor falava assim para mim: sua casa é documentada, seu carro é documentado. Por que que algo que para mim é tão importante você não quer documentar? Por que que você não quer fazer o compromisso comigo? Porque quando nós casamos, nós fazemos o compromisso muito mais com o Senhor do que com quem está conosco. Não é assim? Então, o Senhor começou a me incomodar nessas situações, me incomodar para que eu estivesse dentro, debaixo das bênçãos dele, debaixo da justiça a qual ele pede que nós, que é para fazer, que é casar. E olha, por muitas vezes eu cheguei a pensar que não tinha necessidade, tanto que uma vez a Larissa falou para mim, e o meu esposo havia comprado uma aliança nova, e eu não queria colocar aliança. Um dia a Larissa chegou para mim, apóstolo, desse jeito bem colérico dela: você vai pôr aliança sim. Falou para ele: vai lá, Helder, pega a aliança agora, que eu vou abençoar essa aliança, e ela vai pôr aliança. Então, assim, essa decisão realmente colocar o Senhor à frente para que eu pudesse ver o futuro, o prospecto o qual ele tinha, e começar a tomar as decisões e seguir o que ele pede, foi fundamental na restauração. uau. Prima, eu lembro que depois que a sua vida foi sacudida por essa questão do casamento, você começou a refletir sobre o seu comportamento,
né? Você e o Elder, vocês viviam de uma maneira antes e depois disso vocês passaram a viver de outra maneira. E uma das coisas que você falava, a Larissa, eu tenho uma energia masculina muito forte. Eu quero ser muito dependente, independente. Então, fala pra nós como era antes e depois que você casou e de fato restaurou seu casamento, como é agora. O que acontece? Eu toda a vida fui uma mulher que gostei muito do trabalho, né? Então, e o meu esposo sempre trabalhou no agro, né? Na agropecuária. Então, nós trabalhávamos em setores diferenciados. E com o passar do tempo, deixando de ter zelo de ambas as partes, tá? Porque eu acho isso aqui muito importante pontuar, porque ninguém falha só, tá? A falha não é só dele ou só minha, é mútua, é 50-50. Nós começamos a um período, cada um seguir para um lado e tá tudo bem, o outro não tá. Passamos a não zelar mais do casamento, a não cuidar, né? Então, nisso, a minha energia masculina foi ficando muito alta, eu fui ficando uma mulher muito dominante, uma mulher muito autoritária, uma mulher onde eu decidia o que fazer, o que não fazer, então não havia. O Helder já não se enxergava mais dentro do casamento como o provedor, o protetor. E isso foi uma falha muito grande no meu casamento, da minha parte, porque eu tomei o lugar dele. Inconscientemente, isso acontece com inúmeras mulheres. Querem estar no controle. E nós, mulheres, podemos estar no controle, mas de uma situação inteligente. Assim como Esther foi, né? Esther foi uma mulher que se colocou numa situação, num posicionamento inteligente. Então, a minha energia estava muito. Dois leões dentro de uma casa não dá certo. Precisa existir um leão e uma leoa. Então, reconhecer isso também foi um tratamento de Deus, porque o Senhor falava para mim, mas tá, eu estou movendo ali, e você? Quantas vezes eu falava para Larissa, Larissa, eu sinto que o Espírito Santo estava assim, Vanessa, presta atenção. E o Espírito Santo veio trabalhando nisso. Então, eu precisei também. Prima, outra Mas, coisa que tinha muito era aquela coisa que você era o que é o meu e o dele. Você não conseguia ver. Lógico, ele sempre foi um provedor dentro de casa, mas sim, a sua linguagem era isso é do Elder, isso aqui é meu. Você não conseguia unificar as eu coisas. não conseguia me incluir nas coisas dele, né? Como eu fui criada com os pais separados, a minha base familiar também foi uma base difícil. Eu sempre entendi assim: isso é do meu pai, isso é da minha mãe. Então, não era uma coisa única, né? Então, eu falava: isso é seu, isso é meu, isso é seu, isso é meu. E desconstruir isso não foi fácil. Então, assim, ó, o Senhor começou a trabalhar que de formas tão profundas, de coisas tão profundas que eu me sentia envergonhada. Eu falava, Senhor, que pequena que eu sou, como eu não consigo enxergar a grandeza qual o Senhor faz na minha vida. E o Senhor começou a me cobrar sobre legalizar o meu casamento nas leis dos homens e nas leis de Deus. O Senhor começou a me cobrar que eu voltasse muito mais a minha visão e a minha energia e presença para minha casa, porque não era só com o meu casamento que estava acontecendo algo, com a minha filha também estava acontecendo. Estava perdendo tudo pelas mãos porque eu não estava sendo uma mulher sábia. Eu não estava conseguindo olhar as coisas com uma outra ótica, com a ótica espiritual. Então, eu estava vivendo guerras invisíveis e eu não conseguia ter discernimento para isso. Mas o Senhor foi cobrando, o Senhor foi colocando pessoas que foi abrindo os meus olhos, foram tirando as escamas. A Larissa fez muito isso, o apóstolo Júnior muito isso, a missionária Cidinha, meu Deus, uma mulher fantástica que me ajudou muito também. Então, tampando essas brechas e tirando as escamas, eu fui vivendo e provando o que Deus pede
para que nós possamos fazer e ter essa vida tão excepcional que ele nos promete. Uau. E você acha que seria possível viver essa restauração sem o Senhor Jesus? Não, impossível. Impossível, porque mesmo diante dos pés do Senhor, estando ali buscando, não foi fácil. Não foi fácil, porque as guerras são grandes, as setas vêm o tempo todo, e se nós não se posicionarmos, já é difícil. Vocês imaginam se eu não tivesse me entregado aos pés do Senhor, se meu esposo também não tivesse se entregado, porque o Elder se entregou de uma forma tão genuína ao Senhor que muitas vezes, como a Larissa ensinou ele começou a ungir a casa, ele orava na Ele era o casa, homem do ele não, óleo. ele virou o homem do óleo. Eu vivi encebada, gente. Eu tava dormindo, ele tava lá. Ele, ele ungia você, ele ungia a cama, ele ungia... Ele ungia tudo. Então, assim, eu acredito, e para mim foi visível isso, que o Elder teve experiências excepcional com o Senhor. O Senhor cumpriu coisas, promessas na vida dele. Ele fez também as alianças dele com o Senhor, porque muitas vezes ele falava: Vanessa, eu fiz um acordo com o Senhor, eu fiz uma aliança com o Senhor. Então, Deus trabalhou de uma forma tão profunda que tocou muito mais no Elder do que em mim, porque eu já conheci o Senhor, né? Eu já tinha as minhas experiências e ele não. Então, se não houvesse aquela mudança nele, seria até mais difícil. Muitas vezes eu falava isso para Larissa, falava: Larissa, Deus, o Senhor permitiu dessa forma, porque se fosse de uma outra, talvez o Elder não viria aos pés do Senhor da forma que veio, né, É, prima? é verdade. E Então, prima, o que que você fala hoje, o seu casamento, o que que mudou? muita coisa. Meu Deus. É, vocês imaginam a água para o vinho? É exatamente o que aconteceu. Realmente o Senhor me prometeu um novo, uma vida nova. Ele falava para mim: aceita o que eu faça, o que eu estou pedindo, aceita entrar nessa estrada que eu estou te pedindo, que você vai viver o excepcional. E muitas vezes eu tive resistência. A Larissa falava para mim: prima, confia no Senhor. Eu falava: não vou fazer. E ela falava: prima, confia no Senhor, que o Senhor, ele nos honra. E eu quero dizer para vocês: agilizem as coisas de vocês, faça certo para que o Senhor possa derramar as E bênçãos as quais ele tem que derramar. eu falava para Vanessa, eu falava, Vanessa, depois que você casar, você vai entrar debaixo de uma bênção do Senhor. Deus vai começar a derramar não só prosperidade, porque existe uma prosperidade que vem só de debaixo do casamento. Verdade? Eu falei, e aí eu falava, Vanessa, escuta o que eu estou falando. E aí ela, não, que não sei o que. Eu falei, Vanessa, você vai viver uma outra coisa. E aí, depois que ela casou, ela sentiu o casamento dela blindado, protegido, porque entra debaixo, sai do pecado e entra debaixo da bênção do Senhor. Sim. Nós entramos numa frequência de unidade muito maior, de um é um só, né? Tanto que às vezes eu vivo algumas coisas e eu falo assim: Deus, por que nunca isso antes, né? E o Senhor falou: o Senhor já falou isso para mim, porque você não estava debaixo das minhas leis, porque você não estava fazendo aquilo qual eu peço. É tão pouco que eu peço para vocês, para me dar tanto, e vocês ainda não fazem. Então, foi muito importante, foi um divisor de águas tomar a decisão de perdão, realmente perdoar, se posicionar de uma forma diferente, reconhecer as minhas falhas e erros também e confiar no novo que o Senhor tinha para nos dar, né? Que hoje nós vivemos uma vida excepcional. Eu não vou dizer para vocês que é a vida de Instagram, é uma vida real, mas é uma vida debaixo da misericórdia do Senhor, é uma vida debaixo da direção que o Senhor faz. É o Senhor que nos rege hoje. E nós somos uma carne só hoje, de fato, perante as leis dos homens e as leis de Deus. E, Vanessa, que para o casal hoje que está passando por isso, talvez,
né? Uma rachadura no casamento. Qual é o conselho que você daria para essa mulher em primeira instância? Eu sei que existem várias situações, né? Tem mulheres que estão lutando, né? Tanto em Yom Kippur, a gente viu que teve muitos pedidos de restauração de casamento. Mas hoje, o que eu digo para as mulheres, se posicionem. Tanto que amanhã, no meu Instagram, eu vou fazer uma live falando de Esther. E eu comecei a estudar a história de Esther. Esther foi uma rainha corajosa, foi uma mulher que se posicionou dentro da coragem. Então, hoje, o que eu quero dizer para as mulheres é se posicionem como uma rainha, façam da vida de vocês realmente um palácio. Sentem na cadeira e esperem para comer o banquete. Não fiquem rolando no chão com as migalhas. Muitas mulheres estão tentando restaurar um casamento, tentando restaurar uma família, mas querendo as migalhas. Tinhosa, brigando. E eu tô falando isso por experiência, porque eu já fui essa. Eu já fui essa que ficava brigando, caçando coisas aonde não devia, desde estar posicionada. Então, hoje, o que que eu vou dizer para a mulher que está aí do outro lado? Eu não sei qual é o tamanho da luta dela, ou qual é a ferida dela, mas que ela se posicione no Senhor, que ela tenha fé e que ela seja corajosa para esperar no Senhor e falar como você ensina nas lives, nos treinamentos. Senhor, eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor tem para me dar. E se posicionar. Esse é o maior ensinamento que eu tive de experiência dentro do meu casamento. Enquanto eu não me posicionei e não aguardei no Senhor, eu não tive bons E resultados. Vanessa, qual conselho você daria para o homem que está passando por essa batalha espiritual? Sei que também para os homens é uma situação delicada, porque quando a mulher tem essa rejeição com o masculino, com o homem se sente muito abandonado também, né? Mas é o posicionamento, é fazer diferente, é realmente se posicionar como um homem viril, como o homem da Bíblia, o homem provedor, o homem que defende, o homem que vai lá e que trata a mulher como o princípio dele, ele morre pelaquela mulher, ele faz tudo pelaquela mulher, porque muitas vezes as mulheres não querem um companheiro porque aquele homem, ele não me honra. E eu não estou falando só sobre a honra de dinheiro, eu estou falando sobre a honra de respeito, de realmente morrer pelaquela mulher. Fala, não, essa é a minha família, essa é a mulher a qual eu escolhi se posicionar. Alguns homens não estão sendo viril ao ponto de estar como o sacerdote da casa, né? Verdade. Então, o posicionamento é o que manda. O posicionamento e a direção que o Senhor dá, que o Espírito Santo coloca no coração. Porque eu sempre falo isso, o Senhor fala no nosso coração, o Senhor fala na nossa mente, está certo, está errado. Se você fizer isso, o Senhor fala, não adianta. Se você vai falar uma coisa para o marido, o Senhor fala, não fala, que você não fala. Ó, muitas vezes eu falava assim, Larissa, o Espírito Santo me deu um chute na canela. Eu usava esse termo para ela, ela falava, ela caía na risada. Mas é verdade, muitas vezes eu queria fazer alguma coisa, o Espírito Santo, não. Eu tinha que controlar. Eu tinha que controlar aquilo, porque o Senhor falava para mim, se você fizer isso, o meu favor vai sair de você. Você vai estar abrindo uma legalidade. Então é muito importante o posicionamento, Larissa. Esse é a base. Uau, prima, é incrível, né? E assim, prima, eu vou trazer assim um tópico aqui que eu vejo acontecer muito hoje nos casamentos, que é uma alienação, é um espírito maligno que age hoje. Eu acredito que é uma implantação do feminismo sobre as mulheres e de como que a gente poderia falar dos homens? Homens que são omissos, né? Então, os homens estão sendo omissos e as mulheres estão numa frequência de feminismo, né? Eu sou, eu posso, eu sou independente, assim como você era, certo? Assim como você era.
E os homens omissos, que estão lá sempre esperando pela mulher, sempre esperando tudo. Você tá entendendo? Então, inverteram-se os Aceitando papéis. tudo. Também não É, pode se aceitar tudo. o O homem, homem tem ele que se tem que ser posicionar. aquele que decide. Sim. E aí, quando ele é omisso, a mulher manda nele, a mulher decide o que ele come, o que compra, o que veste. E às vezes ele que tinha que ser aquele gestor da casa, o gestor da família, ele tinha que ser. Por mais que ele possa ser o provedor, mas ele tem que opinar, ele tem que ter voz dentro da casa. E o feminismo, ele vem apagando isso, porque você tem o mesmo direito, você é empoderada também. E o que a Bíblia vai falar para nós, que existe sim essa mulher empoderada, a gente vê isso em Provérbios 31. Só que a mulher, ela é auxiliadora, ela é adjuntora, é aquela que abraça a mesma missão, sabendo respeitar o papel masculino de homem esposo e o homem sabendo respeitar o papel feminino de esposa, né? Certo? Então, isso aí é muito importante. Cada um viver dentro da sua essência, né, Vanessa? Cada Então, um fazer o seu papel. O seu papel. Hoje tem mulheres que falam para uma. Ó, gente, vocês podem pensar o que for, mas eu sou o seguinte: eu não gosto que meu marido lava a louça, eu não gosto. Existem coisas dentro da minha casa que eu vejo que é meu dever. O dever dele é o dever masculino, são coisas de força, é coisas de eu sou feminina. E muitas vezes eu queria fazer de igual para igual. Isso está errado. Cada um tem que ocupar o seu papel. É igual, por exemplo, uma criança nasce, quem que vai amamentar a criança é a mulher. O homem vai fazer outras coisas, vai atrás do alimento para a mulher comer, para ela alimentar a criança. Não é o homem que alimenta a criança. Então, nós temos que entender o papel e não querer inverter, né? Esse é o uau. segredo E, também. e é, e é, é- essa é a verdade, né? Esses dias o Júnior, a gente falando, sonhando, planejando como será a nossa casa. E aí ele deu uma sugestão, e aí no final a gente meio que. Eu discordei dele. Ele falou: amor, mas deixa eu falar, a casa é sua, você faz o que você quiser dentro, você põe o que você quiser. Quando nós comprarmos essa casa, você faz. Agora, pro lado de fora, pro lado de dispensa, pro lado disso, é meu. Eu falei: Sim, amém. Então, assim, ele entendeu que a casa tem que ter o cheiro e a essência da mulher, mas igual as coisas dele tem que ser dele, as ferramentas. Então, mas existe hoje a mulher dominante que ela quer mandar em tudo, certo? Então, assim, existe muito isso hoje em dia, né? E o demônio, né, Vanessa, eles atuam sorrateiramente no casamento. Então, o demônio, ele vem, ele lança pensamento, ele lança, como fala, às vezes, olha, eu vou falar pra você, se você tá passando por isso, tá? É porque você tá passando por ataque espiritual no seu casamento. Tá junto, tá irritado um com o outro. Tá longe, tem saudade. Porque quando você tá junto, o demônio que tá atuando ali, eles faz você ter ranço um do outro. Você fica com raiva, você se irrita de ver o seu esposo mastigar. Você irrita de ver a cara da sua esposa. Tudo que a sua esposa fala parece que é uma ofensa. E aí o que acontece? Tá longe, sente saudade. Tá perto, tem ranço. Outra coisa que o diabo faz muito também. Vocês estão conversando, a pessoa te respondeu, parece que ela tá brigando. O diabo distorce a comunicação. E aí, quando você vê, a pessoa só tá respondendo e parece que tá brigando. Então, isso é uma das estratégias do diabo. Outra coisa que o diabo faz muito é colocar pensamento ou sonhos promíscuos, e aí, ou dúvidas, ou coisas, histórias mirabolantes através de sonhos, ou através de pessoas que ele usa, para a gente duvidar, para a gente suspeitar, para a gente ficar pensando, ou seja, encafifado com coisa, vendo coisa onde não tem. Então, o diabo, ele usa muito dessa estratégia. E uma das coisas que eu falava para Vanessa, eu falava: Vanessa, ora, consagra a sua cama a Deus, faz uma oração de guerra na sua casa, unge janela, unge porta, fala: demônio, sai da minha casa em nome de Jesus. E uma das armas para você vencer essa guerra invisível, a primeiro tópico aqui, unge a sua cama. E quando a sua cama que você dorme com o seu esposo ou a sua esposa, pegue o óleo, coloque ali e fala: Senhor, eu consagro essa cama a ti, quebro todo tipo de coisa que não te agrada que foi feito nessa cama. Nós quebramos toda a legalidade aberta e abençoamos, Pai, esse altar. Cama é altar, porque quando você casou, todo ato sexual é uma adoração a Deus.
Porque é aí que você se conecta com seu esposo e é uma carne só. Por isso que essa parte dos sexos tem que ser saudável e não com pensamentos obscuros. Não, queridos, tem que ser dentro do saudável, tá? Terceiro, segundo, faça uma oração de guerra na sua casa. Unja as coisas, né? Declare, consagre o seu esposo, tenha uma vida de oração ali dentro daquele quarto, dentro daquela casa. Porque não adianta nada também, a pessoa quer buscar Deus, mas o que que acontece? Ela não faz a parte dela. Então, na época da restauração da Vanessa, o Helder orava, ia pro monte. E ela lá, não quero mais. E ele pagando preço, ficou magro, coitado, ficou seco. Deus tratou a personalidade dele. Queridos, ele era uma pessoa. Deixa eu falar como que era meu primo. Já viu esses fazendeiros de fivela, de chapéu? É ele. Agora imagina um fazendeiro de fivela, chapéu, camisa, carrancudo, que não cumprimenta ninguém. Sei, oi, prima. E Deus tratou meu primo, ele ficou doce. Ele ficou empático. E ele não tinha isso, essa doçura. Então eu vi assim o tanto que Deus tratou a vida dele assim de forma sobrenatural, de forma Ele avassaladora. sentiu o acolhimento muito do Senhor. O Senhor acolheu ele de uma forma tão amorosa que ele moldou a forma do Elder ser. Isso é verdade. Uau. Prima, eu queria que você falasse aqui para nós também como é importante a mulher se cuidar para o esposo e o esposo se cuidar para essa mulher. Sim, Porque a mulher, ela acaba, ela casa, passa aquela coisa da paixão e ela entra num lugar de omissão, né? Ela entra num lugar de desleixo. O homem também entra nesse lugar. sim. E aí acaba o quê? A pessoa tá ali no trabalho, vem uma pessoa ali cheirosinha, arrumadinha, a pessoa começa, o diabo, se as coisas não estão bem dentro de casa, o diabo vai fazer seu olho brilhar para outro lado. Então, assim, eu queria que você desse essa dica, assim, para as mulheres e para os homens, a importância de se cuidar para si mesmo e para o cônjuge. Olha, o que que eu vou dizer para você? Quando nós casamos, né? Quando estamos vivendo aquela primeira paixão, aquela coisa gostosa, então tudo é maravilhoso. E com o passar do tempo, vamos deixando de cuidar dos detalhes. E é nos detalhes que nós nos perdemos. Ninguém tropeça numa rocha, mas sim numa pedra pequena. É ali que está o problema. Muitas mulheres, eu vou primeiro pontuar as mulheres, porque eu acredito e vou falar na minha experiência, somos nós que conduzimos tudo. Nós somos muito poderosa. A mulher é muito poderosa. Então, quando as mulheres deixam de cuidar dela, ela deixa de cuidar dos detalhes, ela deixa de criar um ambiente gostoso, saudável para o relacionamento, começa a acontecer o quê? O marido tira a visão dali e começa a observar outras coisas. Ah, Vanessa, então você está falando que. Não, eu não estou falando que a culpa é 100% da mulher, mas eu estou falando que nós somos responsáveis pela parte maior nesse detalhe. Então, eu converso muito isso dentro das minhas redes sociais, a importância da mulher se priorizar e se amar. Ela se colocar como um ato de amor, ela se sentar na cadeira de rainha e falar: não, o meu reinado aqui é gostoso, a minha casa é gostosa. Para estar, quem não quer ir para um lugar bom? Quem não quer estar numa casa boa? Quem não quer estar perto de uma mulher que é agradável? Você não concorda, Larissa? Então, muitas mulheres estão deixando de ser feminina, desses detalhes, o cuidado, de preparar, de criar aquele ambiente com o marido. Ela tá o quê? Ah, tô com raiva mesmo, não vou cuidar de nada, filho, os deveres, as obrigações, mas vocês não podem colocar essas coisas acima de vocês. É primeiro você e o seu relacionamento. A mulher, quando ela
se posiciona, gente. A história de Esther é fantástica. Esther foi uma mulher que se preparou, que se posicionou, ela conseguiu salvar o povo dela, e você pode conseguir salvar a sua casa, você vai conseguir fazer tudo diferente se você se posicionar. Se você for aquela mulher feminina, ah, Vanessa, eu não consigo. Para mim também foi difícil, e é difícil até hoje, em alguns detalhes. Mas eu falo, Senhor, eu preciso fazer conforme a tua palavra fala. Me ajuda. Então, as mulheres precisam, Larissa, estar praticando o amor próprio, o autocuidado, a leveza, ser leve, como o feminino é. O feminino é doce, o feminino é cuidadoso. E o homem, Vanessa? O homem também. O homem também precisa. Muitos O homens, homem tem que ter cheiro de homem e presença de homem. exato. Eu não estou falando que é para homens, nada contra, né? Mas hoje nós estamos com os homens assim tão mais afeminados do que as próprias mulheres, mudando as suas características, boca pintada. Nós não podemos mudar o que é masculino. O homem é força. Homem é força, mulher é delicadeza. Então, não cobrem também. Tem mulheres que às vezes cobram que o homem tem que, porque viu, que achou bonito. Minha filha, você tem que achar bonito o que é natural. Nós precisamos voltar à visão, normalizar o que é normal. As coisas são distorcida sorrateiramente, que nem nós conseguimos entender o que é que estão tentando distorcer. E fizeram muito isso, tanto com o feminino quanto com o masculino. Então, mulheres, eu quero abrir a visão e a consciência de vocês. Se posicionem, sejam femininas. Ó, se meu marido fosse pegar uma coisa pesada, toda a vida eu fiz academia, eu falava, não, pega aí que eu vou pegar aqui com você também. Hoje, oh, ai, não posso. Chama alguém. Ai, não, não posso. Ó, esse negócio, até a minha tia tá aí. Ela me ensinou uma técnica que se chama amolar faca. Uma hora eu conto para vocês essa técnica. Mas ela fala, Vanessa, a mulher tem que ser inteligente. Não, e a Larissa sempre fez esse papel muito bem, é admirável, mas ela teve uma base familiar diferente. Então, a Larissa, não, ela não pega lá para mim, faz para mim, ela tá certa. Ela tem que ser servida para que Conta, ela Vanessa, também os possa truques. O servir. povo quer saber os truques tudo, Vanessa. Gente, ó, da faca. Se vocês quiserem saber amanhã na minha live, amanhã eu vou fazer uma É, live amanhã ela vai fazer uma live. Você vai fazer em qual Instagram, Vanessa? no meu Instagram pessoal, no meu Tá, mesmo, nesse aqui. coloca o arroba dela aí, amor, pra mim fixar, pro pessoal seguir ela lá. Vou Vanessa, fazer uma mas, live. ó, isso é verdade. Eu sou manhosa, assim, com o apóstolo, porque a gente tem que ser feminina, porque a mulher não, entendeu? Existe a Então, recompensa. O homem também quer isso. O homem também quer isso. Ele também quer servir. Da forma que ele quer ser servido, ele também quer servir. Mas ele tem que servir dentro do papel dele. Agora, as mulheres querem que o homem serve como? Lava a louça, lava isso, cuida do menino. Não, gente, isso daí é dever seu. Isso aí é dever ó, seu. gente, Vanessa Argolo, ó, já segue ela aí, tá? E deixa eu aproveitar aqui, que ela vai pensando aí que ela vai em algo que ela vai contar aí, algum truque que ela faz aí com o marido dela, né? Pra trazer esse aspecto, né, de doçura, porque o homem gosta de mulher feminina. O homem não gosta de Sim, mulher bruta, não, tá? Mas aproveitando, a Vanessa, de tudo isso que ela viveu, ela extraiu muitas coisas boas. E ela acabou de lançar uma linha íntima para cuidados íntimos, certo? E eu queria que você depois entrasse lá. Nós somos primas de primeiro grau. Eu queria que depois você entrasse lá no perfil dela, da marca dela, né? São produtos de autocuidado íntimo, de autocuidado do casal. Então, ela acabou de lançar, já tem alguns dias, mas eu tenho certeza. Hoje eu fui lá no correio ver se o meu kit chegou. Meu kit ainda não chegou, eu já estou louca pelo meu kit. Olha no Instagram dela, gente, é fantástico, eu recomendo, tá?
Ela fez isso com muito carinho. O produto dela é de excelente qualidade. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Vocês mulheres e homens, porque é o kit tem o kit do casal, né? Fala um pouquinho, Vanessa, aí. Ó, dentro do meu propósito dessa restauração, eu comecei a ver que precisava ser investido mais sobre a intimidade do ser humano. Nós precisamos aqui normalizar o que é normal, né? A regra precisa ser regra. E um casal, ele só está conectado se ele estiver com a intimidade em dias. E muitas mulheres não querem. Tudo é prioridade, isso não. Então foge do quê? Da normalidade. E aonde eu quero que vocês entendam. Você vai estar conectada com o seu companheiro, com a sua esposa, se você tiver com a intimidade, o que é natural. Nós é tão poderoso a intimidade, né, que só se traz vida através disso. E por que não entender a importância de estar conectado? Então, quando eu criei essa linha que é a marca WA Mulher, tem uma linha que se chama Se Ame Todo Dia, que é o seu skincare, o seu cuidado íntimo, né? Da mesma forma que você tem um sabonete específico para o seu rosto, um hidratante, um protetor solar, para sua região íntima também, porque é algo que envelhece, é uma região que precisa de cuidado sobre saúde da mulher. E vocês precisam entender da importância do libido sobre isso, né? Quando você estiver com isso em dia, a sua energia feminina também vai estar mais elevada. E pensando também na importância da conexão do casal, por que não? Uma linha de produto a qual o casal possa, os dois, estar se contemplando, né? O momento de intimidade do casal é uma adoração ao Senhor, como você mesmo disse. Ele deixou isso de uma forma natural. Então, eu acredito que as mulheres precisam investir mais na intimidade, investir mais em momentos a dois, criar ambientes. Sair juntos, né? Vanessa, fala a importância do casal voltar a fazer aquilo que fazia no começo, que é sair junto, é namorar, é ter relação sexual. Tem casal que fica 1 mês, 60 dias, 3 meses, Não, 1 ano. não, não pode. Olha, não pode fazer essa greve. Eu fazia essa greve aí, não deu certo. Eu só perdi tempo. Eu só perdi tempo. Só perdi tempo e os prazeres que o Senhor deixou para nós. Então, precisamos estar o tempo todo se descobrindo, fazendo novas coisas, buscando novas experiências, mas juntos. O que acontece? O ser humano, ele é curioso. Se você, mulher, não despertar isso no seu marido, possa ser que outra pessoa venha despertar. E o marido também. Se o marido não investir na mulher, no momento dos dois, pode vir uma outra pessoa e falar algo que não deve. Eu vou dar um exemplo aqui, sabe, Vanessa? O apóstolo, você sabe que ele é louco por acampamento, né? Sim. E a barraca do homem chegou, gente. Chegou um trambolho daquele tamanho. E ele quer por tudo. Festa dos Tabernáculos. Aí ele disse que ele vai comemorar a festa do tabernáculo, ele quer ir acampar. E aí a mulher, sabe o que ela faz? Ela vai com o marido, ela vai viver porque ele vive as coisas que eu quero. E eu também tenho que viver as coisas Tem que que ele quer. ser mútuo. Tem que ser mútuo. Então, né, a gente, né, domingo eu falei, eu vou sair, vou mudar o home office. Eu vou deixar de fazer em casa para trabalhar lá no acampamento, porque tem Starlink, né? Porque eu tô até aqui atolada de coisa. Mas é a vontade dele. E eu preciso entender que isso para ele é muito importante. Isso é É, muito importante e eu preciso desfrutar com ele desse lugar que ele gosta, assim como ele desfruta comigo lugares que às vezes ele nem gosta tanto. nós Então isso precisamos aprender a ceder, porque se você faz o outro feliz, você se torna feliz. E esse mundo de hoje nos ensina a ser muito egoísta, né? Quando eu falo para as mulheres se priorizar, não estou falando para você ser só você ser egocêntrica, não. Você precisa fazer o outro feliz porque o outro te faça feliz, porque é mútuo, tem que ser recíproco as coisas. Então, isso é muito importante, Larissa. Por exemplo, ó, eu toda a vida fui do mundo corporativo, trabalhei, sempre tive loja, mas eu
estou aqui no lugar de esposa, estou com meu marido na fazenda, estou trabalhando por aqui. Às vezes existem coisas que eu não gosto de fazer aqui, mas eu me posiciono e faço com o melhor que eu tenho aqui. Eu crio ambientes aqui para nós, faço uma tábua de frios, crio algo, chamo ele, vem tomar um café, vem aqui, vamos fazer tal coisa. A mulher precisa estar voltado 100%. Escutem o que eu estou falando. Invistam na intimidade do casal. Vocês são poderosas demais. Então, voltando ali, Larissa, o meu produto, o qual nós pensamos e criamos, é realmente para isso, para mudar a vida de mulheres, deixar a autoestima delas Lá em mais cima. elevada, mais feminina. Uau, maravilhoso. Eu já pus aí o seu site, pus o seu arroba, né? Que o pessoal entre e depois confira. Mas, Vanessa, você não vai contar para nós o negócio lá? Você não vai contar, não? Ou você só vai deixar para contar amanhã na sua live? Ó, eu vou contar um detalhe. A da faca eu não vou contar, porque foi minha tia que me falou, e tem que ser uma coisa assim, ó, tem que ser muito específico, só tem que ter mulher, tem homem aqui, não dá para contar. Mas sabe quando vocês ficam, vou falar assim, porque eu gosto muito de ser dona de casa, a Larissa sabe, tá? Eu amo ser dona de casa, amo cozinhar, amo fazer essas coisas. Só que às vezes nós mulheres fazemos o quê? Se desgastamos tanto em limpar, em cuidar, ou não liga para isso. Não liga para isso. Aí, vocês fazem um truque assim. Ó, o truque. Você vai ter, né, dado um momento bem legal ali, você pede uma massagem nas pernas, alguma coisa, tal. Você vai recompensar o seu digníssimo, né, com beijos, amor e carinho. Aí, no outro dia, você fala assim: ai, tem tanto serviço para fazer, mas eu não queria cansar. Minha filha, ele não vai pedir, ele vai falar: não, larga isso daí, não mexe com casa, não. Por quê? O homem não quer mulher cansada, entendeu? Então, vocês precisam ser sábias. Não, larga isso daí, não, não mexe com isso aí, não. Não, não, outro dia você faz. Por quê? Porque ele já sabe que se a mulher estiver cansada, ele não tem uma recompensa boa. E nós precisamos normalizar isso. Então, o casal vai estar o quê? Muito mais conectado. Você não concorda, Larissa? Com certeza, maravilhoso. Ó, todos vocês pegaram a visão? É isso aí. A visão é essa. Sejam femininas. A minha tia, a mãe da Larissa, Meu Deus! Até ela medo, é, eu tenho medo de trazer a minha mãe numa live, gente. ela é sensacional. E ela fala, mulher tem que ser mulher. E isso é muito importante. Não queiram mudar o papel de vocês. Por mais que tem hora que você quer. Você fala, não, que eu vou perder, que você vai perder. Você tem que ser esperta. Hoje, vou dar um exemplo aqui rapidinho, Larissa. Nós estamos construindo uma casa aqui. E de repente, sangue e fogo do cordeiro, ele resolveu que ele não quer uma parede lá. Vai mudar todos os meus planos. Só que faz sentido eu ter uma casa e a pessoa morar e ela não tá feliz com algo? Não faz. O que que eu falei? Meu amor, faz. Eu quero ver você feliz. Ou seja, se fosse antes, eu ia quebrar o pau, tá? Não vou mentir pra você, não vai derrubar nada, não, porque eu já decidi assim. Hoje, eu quero ver o meu marido é bem, feliz, porque se ele estiver bem, eu tô feliz. Ele tá fazendo tudo que eu quero. O que que eu quero medir força? Sejam sábias. Deixa, deixa o homem, seja mulher, seja mais Manter a feminina, que tudo vai dar paz certo. também, e manter a paz, que às vezes é uma coisa de uma futilidade tão grande do nosso coração, que vai tirar a paz. Exato. E mais vale ter paz do que qualquer outra coisa. Ó, nós vamos fazer uma live só para mulher. Eu vou convidar a Vanessa e minha mãe para ajudar vocês aí na parte sexual, que as duas, elas, né, têm mais experiência aí. Minha mãe parece que é uma sexóloga, né? Se for dizer, né, Vanessa? Então, Mas, ó, ela tem experiência, tem um casamento que até hoje vivem como namorados. O meu tio e minha tia, todo. Não existe nenhum lugar
melhor do que a casa dele do lado dela. Eu acho isso interessantíssimo. Geralmente, as pessoas, o homem, né? Não existe. Ele acorda cedo, ele faz café para ela, ele espera ela levantar, ele toma café, ele vai um pouquinho na loja, ele volta. Eu falo, Dilma, você não ficou nem 2 horas no trabalho, não, eu resolvo tudo daqui. Então, é gostoso estar perto dela. Por quê? Porque ela deixa ele ser homem e ele deixa ela ser mulher. Eles estão conectados. Então, é sobre isso, não é Mãe, não? eu vou chamar você uma hora para fazer. Nós vamos fazer uma sala privada só para mulheres. Vamos. Eu acho que é bom fazer no Zoom, só para Só mulheres. para mulheres. Só mulheres. Aí eu vou contar o segredo da faca, ela vai contar outros segredos, porque tem vários segredos. A Sônia tem vários segredos. Oh, Deus, já vou começar a orar. Eu já vou começar a orar pro anjo segurar as duas. Ponderar. O anjo está anotando tudo. Vocês cuidam com o que fala. Amém. Mas é isso, né? A gente precisa finalizar. Vanessa, muito obrigada Eu que pela sua presença. agradeço Tenho pela certeza que o oportunidade. povo te amou, tá? Eles têm certeza que eles vão visitar seu site, vão ver. Hoje eu fui no correr atrás do meu produto, não chegou ainda, mas acredito que entre amanhã e depois vai chegar, tá? Tem que aproveitar que tá com frete grátis. O pessoal pode mandar um oizinho no direct, tanto do meu Instagram quanto da WA Mulher, né? E que nós vamos dar o suporte. O que precisar, tiver qualquer coisa, nós estamos à disposição. Amém. Prima, um sucesso aí nesse novo ciclo da sua vida. Tenho Amém. certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Mas nós vamos fazer uma sala privada só para mulher, só para a gente falar assunto de mulher, Sim. tá? Sem religiosidade, gente, porque isso aqui é uma live de edificação, mas a gente precisa normalizar o que é normal, que é o quê? Essa conversa de mulher, né? De falar as Eu sempre coisas. falo, Larissa, para as minhas amigas, seguidoras, né? Nossa vida é um fragmento. Existe a nossa vida espiritual, mas também existe essa vida aqui, normal, humana, e nós precisamos estar em equilíbrio, né? Se tiver muita carnal aqui, não dá certo. Então, nós precisamos, porque é assim, né? Muitas mulheres estão aos pés do Senhor, alguns maridos não estão, e elas precisam manter esse equilíbrio, porque elas também precisam ser sábias sobre a casa. Como que vai trazer ao Senhor se o homem não entende? Então, é muito importante isso daí, tá bom? Amém. Amém. Prima, muito obrigada. Eu vou compartilhar essa live com os seus dois Instagram e com o meu, aí você aceita lá, que aí vai aparecer para todo mundo. Aí o pessoal consegue te achar melhor quando tá? Tá Amo a bom. sua vida, Eu Vanessa. Que também. Deus te abençoe. Amém? Amém. Obrigada Um pela beijo oportunidade. grande para você. Muito obrigada por Quando trazer chegar a sua tantos. caixinha, você posta e mostra para os seus Pode seguidores. deixar, eu vou mostrar para essas lindezas a hora que a minha caixinha chegar e vou marcar você, tá? Então, tá bom. Amo vocês. Um beijo e até 2h45 da manhã. Espero todos vocês para a oração da madrugada. Beijo, tchau, tchau.